Olá a todos, vamos lá mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre teste de hipóteses. Bom, o que é um teste de hipótese, tá? Então a gente vai chamar de hipótese, né? Quando a gente está tentando imaginar uma situação. Daí nessa situação a gente vai criar algumas hipóteses, né? E vamos testar se essa hipótese ela é válida ou não. Aqui na estatística, né, a gente vai criar o que são, na verdade, duas hipóteses, né? E a gente vai ver se essa hipótese ela é válida ou não, né? De maneira bem objetiva. Né? Então aqui eu estou dando um pequeno exemplo. Né? Então eu quero saber se o departamento de engenharia quer comprovar se os componentes adquiridos de um fornecedor realmente têm uma vida útil de 1000 horas, como estabelecida no projeto. Então eu vou ter que criar uma hipótese. A hipótese é, se eu testar esses meus componentes, a vida útil dele é igual a 1000 horas, essa é a minha hipótese. Né? Então ela pode ser verdadeira ou falsa, certo? E daí, dentro dessa hipótese, a gente vai ter várias configurações diferentes que a gente pode fazer. Em vez de perguntar se o meu componente é igual a 1000 horas a vida útil dele, eu posso perguntar se a vida útil do meu componente é maior do que 1000 horas. E posso perguntar também se ela é menor que 1000 horas. Então, de acordo com o jeito que eu faço a pergunta, é como eu vou analisar isso daí. Tá? Bom, então a gente vai considerar sempre duas hipóteses. A hipótese nula, que a gente vai chamar de HO, e a hipótese alternativa, que se eu não aceitar a hipótese nula, eu vou estar aceitando automaticamente a hipótese alternativa, que eu vou chamar de HA. Então, aqui um exemplo, ó. Por exemplo, imagine que deseja-se verificar latas de refrigerante tendo a hipótese nula como o conteúdo médio de todas as latas de refrigerante envasadas é igual ao conteúdo anunciado, 350 ml. A hipótese alternativa podia ser o conteúdo de todas as latas envasadas difere do conteúdo de 350 ml. Se for isso, né, eu ia colocar como hipótese nula, né, a média igual a 350. Essa é a minha hipótese. Eu quero que seja igual a 350. E a hipótese alternativa, média diferente de 350, certo? E esse diferente, daí nesse caso, tanto pode ser para mais ou para menos. Quer dizer, a minha média pode ser maior do que 350 ou menor que 350. Então, nula, né, a gente sempre vai representar pela média, né, HO. Bom, e a hipótese alternativa? A hipótese alternativa, né, é aquela que se eu não aceito a hipótese nula, eu vou ter que aceitar a hipótese alternativa. Mas daí eu tenho três situações. A hipótese bilateral, unilateral à esquerda e unilateral à direita. Quando eu quero que alguma coisa seja diferente da média, eu uso a bilateral. No caso da bilateral, eu não aceito nem maior nem menor, simplesmente igual. Quando eu quero mostrar que o meu valor é menor do que especificado, eu uso a unilateral à esquerda. E quando eu quero falar que a média da população é maior do que a especificada, daí eu vou usar a unilateral à direita. Observando o gráfico, olha o que acontece aqui. Né? Então é isso que nós temos aqui, a distribuição normal. Nessa última situação aqui, o que eu tenho aqui? Se a minha média que eu encontrei, somando os meus erros, estiver na parte branca desse último gráfico aqui, isso daqui quer dizer que eu estou dentro da média, eu aceito a média. Agora, se ele estiver dentro dessa região vermelha, região crítica, né, daí eu não aceito a hipótese. Né? Então não pode ser maior nem menor. Nesse gráfico acima, vocês reparem que está vermelho do lado esquerdo ou do lado direito. Quando está vermelho aqui do lado direito, significa o quê? Que se na hora que fizer o cálculo do Z, que é o que a gente vai calcular daqui a pouco, o Z, ele estiver nessa região vermelha, eu vou ter que aceitar a hipótese que a minha média é maior do que foi imaginado. Agora, se estiver nessa parte vermelha do lado esquerdo, eu estou imaginando que a minha média é menor do que a que foi no teste, na hipótese nula daí. Bom, então,
após a gente definir, então, quais são as hipóteses que eu tenho, né, se eu vou querer trabalhar com a hipótese nula e com a hipótese alternativa igual, diferente, maior ou menor, né, eu vou definir isso, vou fazer o cálculo do z e a partir daí, sim, a gente vai daí definir qual é a resposta correta. Bom, vou fazer um exemplo aqui para ver se a gente deixa mais claro, então, quando e como a gente utiliza o teste de hipótese. Então, aqui nesse exemplo, eu coloco uma empresa, fabrica sabonetes de massa igual a 90 gramas, e para verificar se a máquina que produz está calibrada corretamente, uma amostra aleatória composta por 50 sabonetes foi retirada ao longo do dia. As massas das amostras estão na tabela a seguir. Bom, então aqui a gente tem uma tabela com as massas que foram tiradas 50 amostras, pegou a máquina, produz o dia inteiro. Nessa produção do dia inteiro se retirou 50 amostras, verificou-se as massas delas, anotou na tabela e daí a gente vai fazer o teste de hipótese. Tá? Então, qual é a pergunta? Né? Qual é o que eu quero saber? Então, isso é o teste de hipótese. Tá? Então, coloque aqui, ó, os dados da amostra permitem concluir que a máquina que produz sabonetes está descalibrada. Use os seguintes passos para responder. Então, vamos primeiro montar o teste de hipótese, vamos discutir essa ideia e daí a gente vai resolver isso daí. Bom, então como é que vai ficar então a nossa situação? O que é o nosso teste de hipótese, então? A média é igual a 90? Essa é a nossa hipótese nula. E qual que é a nossa hipótese, então, alternativa? A média é diferente de 90, certo? Então, hipótese HO, nula, 90, HA, diferente de 90. No nosso gráfico, então, a gente vai calcular o Z. E se o nosso Z estiver na região branca, quer dizer que a nossa hipótese nula está correta. A média é 90 graus. Se na hora que eu calcular o Z, ele aparecer em alguma das regiões vermelhas, quer dizer que a média não é igual a 90, certo? Então vamos ver o que vai acontecer então. Bom, o que eu quero saber então? Eu quero saber se a média da amostra é igual à média da população, né? Então, vamos fazer a verificação. O que eu tenho como ideia? Que a minha média da população tem que ser igual a 90, né? Então, eu vou verificar se isso é verdadeiro ou não. Então, a primeira coisa que eu faço é verificar a média da amostra, né? Vou pegar, então, os meus 50 elementos, né? Somar todo mundo, dividir por 50, e aqui eu descubro que a minha amostra está dando uma média de 89,42. A gente sabe também que existe o erro, e a pergunta é, esse pequeno erro, essa diferença da minha amostra, é o suficiente para mim dizer que a minha média é diferente de 90 ou não? Ou mesmo com essa diferença, eu ainda posso garantir que a minha média é de 90 gramas cada sabonete. Bom, então, tirou-se a média. E a pergunta então é, essas 0,58 gramas de diferença entre a média da amostra e a média da população, é o suficiente para a gente dizer se ela é ou não, né? Se altera ou não a média do sabonete? Então fica assim, critério a ser adotado, né? O que a gente sabe aqui, né? Que se a média for igual a 90, aceito. E se a média for diferente de 90, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Primeira coisa, o teorema do limite central falou que a nossa amostra é grande, é maior que 30. A amostra maior que 30, ótimo, né? Isso quer dizer que eu vou usar, então, a tabela Z, tá? Não vou usar a tabela T-Student, vou usar a tabela do normal mesmo, tá ok? E vou usar aqui o desvio padrão como sendo o desvio padrão da população dividido por raiz de N. Então, o que eu estou colocando ali? Um dos critérios que eu posso colocar aqui é que se o meu Z der igual a 2 desvio padrão, eu vou considerar que a minha média é
90. Por que 2 desvio padrão? 2 desvio padrão vai me dar uma confiança de 95,44%, ou seja, eu estou praticamente falando aí em 95,5% de confiança. Um erro aproximadamente de 5,5%, tá? É isso a minha aceitação do erro. Então, eu vou trabalhar com esse grau de confiança. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora é achar a média, achar o valor de Z e verificar em qual região da curva ele vai se encontrar. Então, aqui, olhando então o nosso gráfico, até 95,40% vou estar aqui na região de aceitação, essa região achurada, e eu tenho aqui, né, 0,22%, né, onde vai ser a nossa região de rejeição do valor. Bom, como a gente já sabe que o desvio padrão é de 23 gramas, né, e esse desvio padrão é da população, né, então a gente vai fazer o... Bom, então fazendo os cálculos, né, que a gente tem aqui, que é o desvio padrão igual a 2,7 gramas, N, que é o tamanho da amostra, igual a 50, né? E a média, a gente já viu que a média da amostra é 89. Lembrando que esse desvio padrão é da população, né? Então, a gente fazendo o cálculo aqui da média menos a média suposta, que é o 90, dividido por desvio padrão sobre N, vai dar de menos 1,52. Bom, então, como esse valor foi menor do que 2, porque eu estava aceitando até 2 desvio padrão para ter 95% de confiança, né? Então, como deu menos que 2, né? Deu um valor entre 2 e menos 2, certo? Então, eu posso aceitar a hipótese nula, né? Aceitar a hipótese nula e concluir que a hipótese nula é verdadeira, né? Ou seja, né, podemos então concluir que sim, a máquina está trabalhando corretamente. A média dela é 90. Né? Aqui, então, no gráfico, a gente visualiza isso, né? Que ele poderia estar entre 2 e menos 2 e deu aqui no 1,56. Como está nessa faixa, é a faixa de aceitação da hipótese nula. Se ele tivesse entrado ou acima de 2 ou abaixo de menos 2, daí eu teria que concluir que a média não é igual. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Vai ter outros vídeos com outros exercícios mais tarde. Até mais e até a próxima.